Nós estamos agora, neste mês de junho, trilhando algumas reflexões sobre a carta de Tiago. E é este o texto que nós hoje lemos. Tiago, no capítulo 1, os versos 18 até 27. Tiago, capítulo 1, versos 18 até 20... Eu não sei se está 25 ou 27 aqui no texto. Eu vou ler até o 27. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, esse será bem-sucedido naquilo que fizer. Feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Até aqui o trecho de Tiago, no 2º capítulo. Como eu já adiantei e disse na semana passada, quando nós começamos essa reflexão, a carta de Tiago é uma carta muito prática. Muito prática. Em 5 capítulos ele nos fala de maneira muito prática como vive uma pessoa cristã. Quais são as marcas de uma pessoa que crê em Cristo? Como se parece uma pessoa que crê em Cristo? Quais os sinais, as características é possível observar em alguém que está andando com Jesus? No domingo passado a gente olhou mais especificamente sobre a primeira característica que marca uma pessoa cristã na prática. Ela experimenta tribulações na vida, mas experimenta essas tribulações com boa esperança. Foi a nossa reflexão de domingo passado. Hoje nós queremos olhar para uma segunda característica que nós vemos ainda no 1º capítulo de Tiago. Nós vemos ali nesse texto que hoje temos diante de nós, que uma segunda característica que Tiago aponta para esse viver do cristão é que o cristão, a pessoa cristã, tem um relacionamento com a palavra de Deus. E talvez seria interessante lembrar algumas coisas que eu desde o princípio deste ano tenho dito, talvez repetidamente. Não é possível ser cristão sem um relacionamento com a palavra de Deus. Não é possível continuar caminhando na vida cristã sem ter algum tipo de contato, de um relacionamento saudável e dedicado com a palavra de Deus, com o texto bíblico. Mas quando a gente olha para esse texto de Tiago hoje, que fala sobre um relacionamento que um cristão, uma cristã tem com a palavra de Deus, nós podemos observar pelo menos 3 coisas e eu queria passar com você elas rapidamente. Esse relacionamento com a palavra de Deus tem 3 características aqui que a gente quer lembrar. Primeiro, Tiago diz, o cristão nasceu da palavra de Deus.
Segundo, que o cristão, a cristã, aceita essa palavra com humildade e mansidão. É uma outra característica da característica. Como é esse relacionamento com a palavra de Deus? O cristão nasce da palavra, ele aceita ela com humildade e mansidão e, por fim, ele pratica esta palavra. Esta é a forma básica encontrada aqui em Tiago para olharmos as características desse relacionamento com a palavra de Deus, que é característica de um cristão. Vamos lá? Primeiro, no versículo 18, nós temos Tiago dizendo: o cristão nasceu dela, por sua decisão. Está falando da decisão de Deus. Por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade. É Deus quem gera tudo e quem gera por meio de sua palavra. Faz sempre bem a gente lembrar como começa a Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o próximo verso diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O falar de Deus, a palavra de Deus, é o que gera vida. Todas as vezes que nós ouvimos e vemos no texto bíblico Deus falar, nós percebemos que este falar de Deus produz algo, gera algo. O cristão nasce da palavra, na medida em que nós precisamos ouvir esta palavra para que possamos ser convertidos. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, disse: a fé vem pelo ouvir. E da mesma maneira a gente pode dizer: a fé se sustenta pelo ouvir. Mas o ponto que nós estamos dizendo aqui é: a vida espiritual em nós é gerada pela palavra de Deus que nós ouvimos. Este falar de Deus gera em nós a chama da fé. De tal maneira que, desculpe desapontar você, mas você não pode dizer: eu tenho fé porque eu tenho fé, porque eu quero ter fé, eu decidi ter fé e eu crio a minha fé. Desculpe, você não pode dizer isso. A não ser que você esteja falando de uma outra fé. Tipo aquela fé que você ou alguns outros fazem quando vão na lotérica fazer uma fezinha. Daí você pode dizer: essa fé eu criei. Mas a fé que gera vida eterna, a fé que leva e produz um relacionamento vivo com Deus para a eternidade, só nasce quando Deus fala. E é exatamente por isso, meus queridos, que nós precisamos orar. Precisamos orar pela conversão de nossos filhos e de nossas filhas. Precisamos orar como igreja para que Deus nos envie novos e novas convertidos e convertidas. É exatamente por isso que nós não precisamos saber que nós não nos bastamos apenas dizendo para alguém: olha, você precisa de Deus, você precisa ir para a igreja. Nós precisamos orar por essa pessoa, para que Deus fale ao coração delas, para que o Espírito fale ao coração e gere esta vida. Nós não podemos esperar que alguém seja transformado sem orar por essa pessoa. Adiante. A segunda coisa que Tiago nos diz é que o cristão, neste relacionamento que tem com a palavra de Deus, este relacionamento com a palavra é marcado por uma aceitação humilde daquilo que a palavra diz. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago diz, primeiramente, livrem-se da impureza, mas ele também diz: olha, aceitem humildemente essa palavra. É um exercício constante que nós precisamos ter. Nós precisamos saber que essa palavra é autoridade para nós. É autoridade porque não é palavra de homens, é a palavra do próprio Deus, é a palavra daquele próprio que cria todas as coisas. É quase como se eu resolvesse colocar no motor do meu carro óleo de soja em vez do óleo que o fabricante mandou colocar. Sabe o que dá? Eu não quero nem saber. Muitas vezes nós ousamos fazer isto com Deus. Deus fala e nós resistimos. E dizemos: não, Deus, cuida do pedaço, cuida dos outros, eu cuido, da minha vida cuido eu.
Eu sei o que fazer. Eu sei como dominar a minha língua. Eu sei como organizar o meu tempo. Eu sei como administrar a minha vida. Eu sei como educar os meus filhos. Eu sei como lidar nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Eu sei como resolver os problemas do meu trabalho. Eu sei tudo. E a gente às vezes se coloca num pedestal tentando dizer, ou querendo dizer, ou presumindo dizer para Deus: cuida dos outros que eu estou bem. Função de Deus nesse mundo é cuidar dos que estão com problema. Não, você também tem problema. De uma certa maneira, a gente precisa perceber que esta palavra de Deus, não é que ela precisa dizer para nós como vivemos, mas é que nós precisamos dela para vivermos e agirmos e administrarmos a vida de maneira adequada. Então, aceitar essa palavra com humildade, percebendo, e eu fiz questão de colocar também em vermelho a outra frase aqui, ela é poderosa. A palavra de Deus não é apenas uma palavra qualquer, como uma palavra de um livro de psicologia, ou um livro de sociologia, ou como a palavra de um livro de filosofia, ou como a palavra de um romance. A terceira característica desse relacionamento com Deus é o praticar. Nesse relacionamento com a palavra de Deus, o cristão ou a cristã pratica aquilo que ouve da parte de Deus. E aí nós temos o verso 22, que é o carro-chefe, talvez, desse trecho que nós estamos lendo hoje. Sejam, é uma palavra muito prática, perceba? Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Gente, eu não tenho mais muito esse problema de me olhar no espelho e perceber que os meus cabelos estão fora do lugar. É uma das partes boas de ser careca. Mas você sabe como é que funciona isso, né? É contrassenso alguém de manhã cedo ir para a frente do espelho e perceber: meu cabelo está desarrumado. E virar as costas e ir para a sua lida. Ir para o seu trabalho, pegar o ônibus, ir para a aula, fazer o que for. Não. O senso é, você olha no espelho, vê o cabelo desarrumado, você faz o quê? Arruma um cabelo. Coisa lógica. E Tiago está dizendo para nós aqui, a Bíblia é um tanto assim. Ela mostra para mim quem eu sou, como estou. E no momento em que eu ouço a Bíblia, a palavra de Deus falar para mim quem eu sou, como estou, se eu fizer de conta que, está tudo bem, é contrassenso. Eu preciso agir a partir daquilo que a Bíblia revelou para mim a respeito de quem é Deus e quem sou eu, e de que trata essa vida, e de como eu devo vivê-la melhor. É isso que Tiago está dizendo. Engana-se a si mesmo quem apenas ouve e não pratica a palavra. Tem 3 coisas que eu acho interessante aqui, quando ele diz, olha, vocês vão se enganar a si mesmos. 3 coisas. A primeira delas, aquele que apenas ouve, pode estar querendo enganar a Deus. Aparenta se interessar pela vontade de Deus, mas não se deixa mover para a obediência. Eu lembro de uma história que Jesus contou, uma parábola, a parábola dos 2 filhos. Lá em Mateus capítulo 21, Jesus contou, está registrado que Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Jesus perguntou, o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, ele disse, vai trabalhar na vinha. E esse primeiro filho disse, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou para o outro filho e disse a mesma coisa. E esse segundo filho disse, sim, senhor. Mas não foi.
E Jesus pergunta para os seus discípulos: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os discípulos prontamente responderam: foi o primeiro. Aquele que apenas ouve, mas não faz de conta que consegue enganar até mesmo a Deus. O segundo aspecto desse enganar a si mesmo tem a ver com o seguinte: uma pessoa também pode enganar os seus semelhantes, fazendo de conta que apenas ouve, mas não pratica. Quando apenas ouve e não pratica, ela pode enganar os seus semelhantes. Tem muita gente que corre para os cultos, para as missas, para os estudos bíblicos, para as horas de comunhão, e às vezes até tem linguajar cristão, e até causam no seu entorno uma certa expectativa de que, opa, finalmente alguém aqui vai viver como cristão. Mas depois essas pessoas ao redor percebem que elas foram enganadas, porque aquele que corria para os cultos, corria para os estudos bíblicos, corria para a hora de comunhão, não praticava a palavra no fim das contas. Nós vivemos num país e num tempo desse mundo em que a audiência dos evangélicos está lá na lona. A moral dos cristãos está lá na lona. Porque tem muita gente que apenas ouve, mas não pratica. E isso causa desilusão. Não são os cristãos, nem são os muçulmanos, e nem são os espíritas que mais crescem no Brasil nos últimos anos, em termos de número, sabia? São os ateus. São os ateus que mais rapidamente estão crescendo. E sabe por quê? Em grande medida por causa do mau testemunho dos cristãos. Tem muita gente que está dizendo: eu não vou mais na igreja, porque nas igrejas se desiludiram fortemente ou com pastores ou com pessoas das igrejas. E dizem: lá eu não piso mais, porque lá só tem gente ruim. Também isso acontece. Uma terceira maneira de enganar a si mesmo, eu estou agora pegando o verso 22 de Tiago: quem apenas ouve e não pratica, engana a si mesmo. É exatamente disso que Tiago está falando. Uma pessoa engana-se a si mesmo quando se tranquiliza e pensa que basta ouvir e está tudo ok. Basta ouvir intensamente a Bíblia e tudo vai estar ok. Jesus falou sobre isso também. Nos evangelhos nós temos, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E no domingo passado, nós também lembrávamos daquela fala de Jesus sobre o sábio e o insensato. Jesus disse: o sábio é como um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é como quem constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. As palavras de Tiago são para nós um convite a repensarmos o nosso relacionamento com esta palavra de Deus. E sabe para quem que a gente tem que olhar? Para Jesus. Jesus é a própria palavra. Ele é o autor da fé. É Ele quem fala. É através dele que Deus fala. É para Ele que Deus nos convida a olhar. E quando nós olhamos para Cristo, o que é que nós vemos? Nós vemos alguém que colocou toda a sua existência na mão de Deus para fazer a sua vontade. Um dos salmos messiânicos, ditos assim, salmo profético que fala sobre o Messias, sobre Jesus, diz assim: aqui está o meu nome no livro, no teu livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. Foi isso que Jesus fez, a vontade de Deus. Eu lembrava para alguns jovens, alguns sábados atrás, daquele episódio em que Jesus ia com seus discípulos para uma pequena vila, mas antes de entrarem na vila, eles pararam numa colina, num lugar mais deserto, onde havia um poço de Jacó, e era a hora do meio-dia, sol quente, os discípulos todos com fome, e eles disseram: vamos para a cidade comer, comprar o que comer. E Jesus disse: vão. E os discípulos perguntaram para Jesus: mas tu não vai? E Jesus disse: não, eu tenho outra comida para comer. No que os discípulos foram para a cidade comprar comida, chega uma mulher para conversar. Na verdade, ela veio para tirar água, mas Jesus puxa a conversa com ela. Pede que ela lhe dê água. E pelo
pelo puxar de conversa, Jesus acaba enveredando numa conversa espiritual com aquela mulher, a ponto de chegar a dar a ela a entender que ele era o Messias. Quando ela percebe isso, ela volta correndo para a cidade para contar para as outras pessoas que ela tinha encontrado o Messias. Qual era a comida que Jesus tinha para fazer, para comer? Fazer a vontade de Deus. Quando no jardim do Getsêmani, Jesus, com a alma em grande aperto, orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pai, a minha alma está angustiada, mas que vou dizer? É justamente para essa hora que eu vim. Pai, faça-se a tua vontade em mim. E ele levou isso até o fim, morrendo por mim e por ti, de braços abertos numa cruz. Os braços abertos são um convite para você e eu olharmos para ele e imitarmos-lo. Porque ele não veio fazer alguma coisa apenas para você olhar e bater palmas. Ele veio dizendo: vem e segue-me. Que você seja um cristão que tem esta característica clara, visível aos outros na sua vida. Um relacionamento firme e dedicado com a palavra de Deus, que se traduz não apenas no ouvir, mas se traduz também no ler, e muito mais do que isso, que se traduz pelo praticar, com humildade, com mansidão. Quem assim o fizer, perceba como termina o nosso texto, será feliz naquilo que fizer. Que a paz de Jesus esteja contigo. Amém.